Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um podcast Cristianismo Inteligente e hoje nós vamos tratar de um tema polêmico dentro da área da política e da educação, que é a pedagogia dentro de uma perspectiva marxista. Então a gente intitulou a pedagogia do marxismo, tomando de empréstimo de um dos livros que vamos fazer referência aqui, uma vez que nós vamos tratar de como a educação brasileira ela está sendo influenciada por uma ideologia que é uma ideologia nessa perspectiva da teoria marxista, né? E para esse bate-papo, para essa conversa, eu convidei o meu amigo, o Eli Espínola. Paz do Senhor, Eli, seja bem-vindo ao nosso podcast Cristianismo Inteligente. A paz do Senhor, meu caro amigo presbítero Cláudio Ananias, é uma satisfação estar aqui pela primeira vez e também para tratar deste assunto tão controverso. Mas certamente temos aqui um claro posicionamento cristão acerca dessa matéria. Muito bem. Eli é, digamos assim, meu colega também de profissão, né? Que nós Exato. temos a formação na área de filosofia e Eli é bacharel em filosofia e também tem uma pós-graduação na área teológica, não é? Teologia sistemática, estudos em teologia sistemática pela Universidade Presbiteriana do Jumper. Sim. No caso é o centro de pós-graduação, né? De lá, da Universidade de São Paulo. Então está transitando aí tanto pela Jerusalém e Atenas. E Atenas, era Tertuliano, né? Que dizia isso. Tertuliano. Filosofia e teologia, né? As duas coisas juntas. E, de certa forma, a nossa abordagem hoje, ela passa por essa discussão, por esse diálogo entre essas áreas. Cosmovisão, esse filtro, né? É verdade. Eli, esse tema da pedagogia do marxismo, falar disso exige necessariamente tratar de um autor brasileiro, que é o Paulo Freire. Então a gente vai comentar bastante sobre a obra de Paulo Freire, né? Nesse meio, que é o meio da educação, e eu faço até uma ressalva para essa palavra que a gente usa, educação, uma vez que a educação é uma prática que compete aos pais, à família, não é? Tem a ver com bom dia, boa noite, boa tarde, com licença, tudo bem, por favor, como se comportar em ambientes coletivos, em ambientes públicos. E a parte da instrução ou da formação, estudo formal em disciplinas científicas, né, como matemática, letras, literatura, leitura, ciências, isso é algo da escola, né, dos colégios, das faculdades, compete essa outra área. Então, a educação não seria isso, né? Essa parte de instrução formal, valores, seria a parte da... A base seria a família. A base é família da parte da educação, né? Sim. E dessa de instrução formal nas ciências, seria da escola. Sim. É assim? E aí, por isso, a gente tem uma nomenclatura equivocada, digamos assim, na questão dos ministérios e das secretarias, né? Ele chama Ministério da Educação ou Secretaria da Educação, quando na verdade deveria ser Ministério do Ensino, né? Ou da Instrução, ou Secretaria também disso. Mas eu disse que para falar sobre esse tema, pedagogia do marxismo, necessariamente nós temos que passar pelo autor brasileiro Paulo Freire. Quem foi esse autor? Quem é essa pessoa que é tão festejada, mas de alguns anos para cá também bastante criticada? Ele recebe, digamos, uma ovação, ele é muito celebrado pela esquerda, pelo pensamento e os partidários ideológicos de orientação esquerdista,
como também é criticado pela maioria dos conservadores, né? E nos anos recentes, desde a ascensão do governo de Bolsonaro, pela primeira vez contamos com a direita no poder, foi quando os trabalhos e essa manipulação, esse ativismo, essa cooptação ideológica veio mais à tona e foi denunciado. Então, Paulo Freire é uma figura muito controversa e é claro que é indissociável desse debate sobre doutrinação nas escolas, que nós não sabemos se na verdade se trata de, não se teríamos em vista aí uma espécie de estupidificação, né, uma espécie de emburrecimento programado. Por quê? Porque a finalidade da escola, né, a ideologia sequestrou a escola, né? Sim. Aí você tem aqui estamos hoje aqui nesse encontro para trabalharmos essa aproximação, né? Não vamos esgotar o assunto, mas alguma coisa sobre a biografia de Paulo Freire que eu poderia já acrescentar aqui, Cláudio? Pois não. Por exemplo, ele nasceu em 1921 em Recife, ou seja, é um nordestino. Em 1943, cursou Direito na Universidade Pública de Recife. Em 1944, ele uniu-se em matrimônio. Em 1946, ele foi nomeado para ser diretor do Departamento de Educação e Cultura do Serviço Social em Pernambuco. Em 1964, foi encarcerado por 60 dias durante o regime militar. Em 1967, sofreu aí um exílio no Chile, né? Se refugiou no Chile, permaneceu lá exilado e em 1968 ele concluiu o livro Pedagogia, o tão famigerado livro Pedagogia do Oprimido. E o retorno ao Brasil foi em 1980. Em 1989 até 91 ele foi secretário de Educação da Prefeitura de São Paulo e em 1997 Paulo Freire morre aos 75 anos. Então eu queria só salientar aqui, meus caros amigos que estão a acompanhar este podcast, qual é a nossa metodologia aqui? Primeiramente estamos lançando mão de fontes primárias. Não estamos interpretando aqui Paulo Freire puramente a partir das lentes de críticos. Nós fomos nas obras. Fomos às obras, exato. E também trabalharemos aqui, dada a nossa formação em filosofia, uma multiplicidade de perspectivas. Ou seja, um enfoque pedagógico, um enfoque sociológico, um enfoque filosófico, estaremos aqui a considerar. E vamos trazer à tona também o resultado do trabalho de Paulo Freire aqui no Brasil. Né? De que maneira o Brasil se vê ranqueado em relação ou em comparação a outras nações. E o posicionamento cristão, finalmente, né, em relação à proposta didática, metodológica, pedagógica ou andragógica de Paulo Freire. O que saltou aqui aos olhos, Cláudio, quando eu estava fazendo referência a essa brevíssima nota biográfica de Paulo Freire, é que ele não tem formação em direito, em pedagogia, nem em docência. Ele se formou em direito. Outra coisa que ficou muito clara aqui é o ativismo radical de esquerda. Porque, olha só, ele foi preso, né, sofreu encarceramento. Quando você se aprofunda na produção de Paulo Freire, você vai identificar a questão da teologia da libertação, ou seja, ele misturou religião com política. Olha até onde vai o ativismo. E ele esteve exilado. Agora, onde ele esteve exilado? Numa nação democrática? Numa nação de orientação ideologicamente conservadora? Não. Mas de esquerda, no Chile. E poderíamos acrescentar também que a produção literária, né, dele, o que chama mais atenção é justamente os jargões e a retórica, né, já ultrapassada e, assim, muito flagrante, muito extravagante do ponto de vista ideológico. Eu lembro que quando eu estava na minha formação, na minha licenciatura, né, numa das duas licenciaturas, e aí eu fiz uma crítica justamente por eu ter percebido essa questão ideológica no texto.
eu fiz uma crítica a ele, mas lá mesmo eu percebi que nesse ambiente acadêmico, universitário, ele é considerado um deus, né? Digamos assim, um semideus. Ele é hegemônico, uma pessoa intocável. Intocável, é. E não, mas você não sabe da contribuição dele, da obra dele, de como ele, o método e tal. E me falaram... A reação foi apaixonada, né? Foi, da professora na época. Sim. E eu fui atrás dessa produção, digamos assim, vamos dizer, prática mesma, sem ideologia, vamos pensar numa coisa... E não foi possível encontrar, mas pelo menos tem na biografia dele, que é anterior à ditadura, né, o período ditatorial no Brasil, ainda ali na década de 60, que consta na biografia dele que na cidade de Angicos, aqui no estado do Rio Grande do Norte, ele alfabetizou 300 trabalhadores em 45 dias. Sim. Foi um projeto, né, com algumas pessoas foram levadas ali, para aquela localidade, e depois alguns projetos que tentaram replicar o método dele, como De Pé no Chão também se aprende a ler, foi implantado aqui na cidade de Natal, e também em outros estados do Nordeste, em São Paulo, Rio de Janeiro também. Então, tem essa parte aí essa constatação, né? Constatação de que o método foi implementado de forma pontual. Isso. E naquele momento teve um êxito. E os defensores até falam dizendo que não, mas isso só não se perpetuou porque depois veio o golpe de 64. Faltou vontade política. Exatamente. Mas o fato é que já faz tempo que a redemocratização no país aconteceu e a gente não vê o resultado positivo. E ele segue em alta conta, né? Exatamente. Sendo elogiado e tal. Eu faria também até uma ressalva nesse sentido aí do método Paulo Freire, porque o método em si, ele não é dele, né? Não é novo. Então ele não é original nesse aspecto. Não é original no aspecto puramente prático da metodologia. Ele não teria a paternidade. Exato. Mas desse método. De um missionário norte-americano, né? Que me fugiu o nome dele aqui. Deixa eu ver se eu encontro o nome dele. Achei aqui. Frank Laubach. Aí se chama o método Laubach, né? Só que teve um acréscimo de Freire a esse método. Sim. Né? Que foi o quê? Foi exatamente a conscientização política marxista, que foi acrescida. Como o método dele, ali, naquele momento, estava direcionado a uma educação de adultos, então ele usava as chamadas palavras geradoras para, a partir do contexto em que as pessoas viviam e usavam aqueles termos, inserir uma ideologia, né? Sim. Uma conscientização. Então ele ideologizou um método. Ideologizou. Politizou. Método. Exato. Foi isso que ocorreu. A forma de alfabetizar. Até a alfabetização não escapou desse jogo político. Agora, antes de entrar necessariamente nessa questão propriamente da ideologização, tem também a questão mesmo dos tipos de método de alfabetização. Né? Tem um livro muito bom de uma professora, a professora Kátia Benedetti. O livro dela é A Falácia Socioconstrutivista. Por que os alunos brasileiros deixaram de aprender a ler e a escrever? E nesse livro ela coloca aqueles dois tipos de método que são utilizados, que chama-se, assim, diferenciando um do outro, o método sintético e o método analítico. O método sintético é do particular para o geral. E o método analítico é do geral para o particular. Ou o método sintético é da parte para o todo e o analítico do todo para a parte. Então, o que seria isso? No método sintético,
seria o método fonêmico ou silábico, que começa com a letra, com a sílaba, depois com a palavra e depois para a frase e as outras coisas, né? Também os significados, etc. E no método analítico, que é chamado método global, ele começaria já com a palavra, né? Ou com a frase. E vai tentando reduzir. Ou contexto, né? Ou contexto. E o método de Paulo Freire se insere dentro dessa perspectiva global, que chama, né? Aí tem uma citação aqui, uma passagem aqui da professora, que ela diz assim, no caso do método Paulo Freire, a palavra é a unidade de ensino, também denominada de palavra geradora. Esta deveria pertencer ao universo vocabular dos alunos e estar relacionada a seu contexto imediato e concreto, principalmente ao contexto sociopolítico. O viés marxista deste método é explícito, uma vez que seu objetivo é alfabetizar jovens e adultos. A proposta do método Paulo Freire é a de educação popular, educação crítica ou libertadora. Agora, libertadora de quê? Da opressão social, né? De uma determinada vertente política, no caso, da direita. E aí é onde entra a questão de doutrinação do método Paulo Freire, né? Que a gente pode explorar mais. Flagrante, né? Óbvia. Explícita. Explícita. Inclusive, ele não mascara isso aí. Você vai para os textos dele e já percebe isso. Porque tem uma citação que ele traz, que a gente vai trazer aqui, que é do livro, de um dos livros dele, né? Que eu vou citar aqui para você comentar. Sim. Educação como prática da liberdade. Ele explica, né, o método dizendo assim, ó. E se já pensávamos em método ativo que fosse capaz de criticizar o homem através do debate de situações desafiadoras postas diante do grupo, estas situações teriam de ser existenciais para os grupos. Fora disso, estaríamos repetindo os erros de uma educação alienada. Por isso, ininstrumental. E aí? O interessante aí no final é essa referência ao conhecimento instrumental, né? O instrumentalismo, que vem da tradição pragmatista. O instrumentalismo ou pragmatismo é quando você afirma que o conhecimento é aquele que tem a ver com aquilo que funciona. Se dá certo, então é válido. Mas se não dá certo, se não funciona, se você não obtém êxito, então não serve. É como se fosse um conhecimento daquilo, o que serve ou atende à necessidade do conhecimento, deveria ser aquilo que nos atende ou nos satisfaz aqui e agora. Sim. E considerando aquilo que é prático, aquilo que traga alguma vantagem ou benefício prático. Que nesse caso dele... Você tem uma perspectiva aí, no caso de Paulo Freire, é o materialismo, é o contexto ideológico, político, o salvacionismo político. Então, observe que você tem aí também, se você considerar o pragmatismo como um empirismo da ação, mas você tem também a tradição empirista por trás aí, que considera o homem como uma tábua rasa e de acordo com a cosmovisão bíblica, né? Não é assim que funciona, né? Nosso aparato cognitivo, né? Nós temos algumas ideias inatas, Deus se revela na natureza do homem, na natureza no entorno do homem. Então, a proposta empirista, a proposta materialista, a proposta pragmatista... O homem seria um refém do seu meio. Produto do meio e o que vai servir, né, para a formação do homem é aquilo que, a curto prazo, atende ao quesito da vantagem, ou da praticidade, ou do benefício prático. Mas, ou seja, é como se o conhecimento, a sabedoria, o saber a ser adquirido, ele fosse um meio para o fim, ao invés de ser um fim em si mesmo. Agora, esse meio para um fim é qual?
É um projeto de poder. É uma agenda ideológica. É uma proposta partidarista. Explicitamente partidarista. É interessante aqui você falando dessa questão do homem como sendo influenciado, né, por esse meio aí. Sim. Portanto, não há o inatismo, porque é apenas em função daquilo que ele experimenta. Sim. Né? É isso que o forma. Né? Essa proposta do... Não há nada na mente do empirismo, né? Sim. Que não tenha passado antes pelos sentidos. Exato. E aí eu me recordei de uma frase de um grande filósofo também, que é o Jean-Jacques Rousseau. Sim. Ele inaugura uma das obras principais dele, o Contrato Social, falando sobre o homem como um ser que nasce livre, mas em todos os meios está acorrentado. Ou seja, uma tradução não, uma interpretação dessa frase de Rousseau é a ideia de que o homem é produto do meio mesmo, né? E, portanto, o meio influencia. E nessa influência faz a determinação de quem ele será. No caso de Paulo Freire, o homem estaria sendo desumanizado por uma espécie de educação alienante. Mas quando você vai verificar qual é a perspectiva aí, tão negativa, que ele trata de uma forma tão pejorativa, é alguma orientação conservadora de direita. Sim. Então, de novo, a gente cai nesse debate sobre de que se trata. É justamente a ideologização do debate, da educação, da formação, da visão de mundo, o contexto existencial aí citado, Sim. o contexto de injustiça, de opressão, que nós reconhecemos isso, admitimos que fazemos parte de um mundo caído, sofrimento, o mal faz parte da criação por causa do pecado, por causa da queda, mas discordamos do diagnóstico. O diagnóstico para fins de identificação da doença, da mazela, da questão clínica do ponto de vista moral, espiritual, cognitivo, essa patologização, nós concordamos. Mas o problema é a terapêutica ou a solução que está sendo proposta. E é o salvacionismo político. Sim. E que ele mistura aí até também com a religião, né? Sim. Quando vai naquela pegada da teologia da libertação. Mas assim, como você disse lá no início que nós estaríamos trabalhando a partir de fontes primárias, sim, eu vou fazer mais uma citação aqui agora é da Pedagogia do Oprimido, que é um livro muito festejado. Talvez é o livro mais festejado dele, né? Mais citado, né? Em obras acadêmicas. Agora, a propósito do título, vale salientar que não é um livro de pedagogia, né? Sim. Estranho, né? É estranho. Como muita coisa no escrito dele, né? É estranho. Quer dizer que existe uma carga ideológica por trás das palavras. Sim. Tem toda uma semântica comprometida e complicada. Inclusive, antes de fazer essa citação, de trazer essa citação da Pedagogia do Oprimido, tem um comentarista e um crítico de Paulo Freire que escreveu o livro... deixa eu ver aqui o nome. É bem interessante a proposta dele. Quando Ninguém Educa, o nome do livro. Quando Ninguém Educa, questionando Paulo Freire. É Ronay Rocha, o autor. E ele faz essa crítica a esse livro, mostrando... Ele afirma, né, que ninguém educa ninguém. É dele a frase. Ele diz assim, o Rocha, né? A pedagogia do oprimido pouco tinha a ver com os problemas da nova sociologia da educação. E, a rigor, não tratava nem de pedagogia, tampouco do oprimido. Se não tratava disso, tratava de quê? Então, né? Aí ele vai mostrar aqui que Freire estava preocupado com os rumos da mobilização popular no Brasil da época.
Só que com o passar do tempo, o livro ele deixou de ser lido nessa perspectiva e passou a ser considerado sobre outro ângulo, que é aquele ângulo de um modelo de educação mais... É uma crítica ao modelo de educação vertical, onde o professor... Hierarquizado, né? Transmite a informação para o aluno, critica isso aqui, né? E pensa-se num modelo mais horizontal, em que justamente a frase ninguém educa ninguém, né? Que é totalmente sem sentido isso aí. Daí que vem também aquela frase: não há saber mais, nem saber menos, mas saberes diferentes. Né? Uma relativização, né? Como se fosse uma equivalência entre os saberes. Eu comento muito isso. Quando essa frase é utilizada, ela é atribuída a ele, mas não está no texto dele necessariamente. Mas quando alguém vem com essa ideia, né? Eu digo sempre aos professores que trabalham comigo: eu sei mais do que você na área que eu ministro. E você sabe mais do que eu na área que você ministra. Então há saber mais, sim. E há saber diferente. Que há saber diferente, tudo bem, há saberes diferentes. Mas há saber mais. Do ponto de vista qualitativo e quantitativo. Exatamente. Porque se a gente leva essa frase, ou essa ideia, às últimas consequências, o professor nem vai ser necessário. Sim. Porque vai se ensinar o quê? E o aluno vai ensinar... O senso comum e o saber científico, né? Sim. Você tem a explicação do que é senso comum a partir do saber científico. Rigorosamente, né? Verificado, desenvolvido. De acordo com as melhores tradições das humanidades, né? Aí você tem o conhecimento, a produção científica, o conhecimento científico, mas afirmar o saber, o clichê, né, o saber prévio do aluno, em detrimento do conhecimento de um professor, e a despeito da relação institucional que você tem entre professor e aluno, e você negar isso, suprimir isso, simplesmente para tratar os interesses e a espontaneidade do aluno como objetivo final da vida, como algo soberano, ninguém tem como criticar, ou motivo para criticar, aí já é um absurdo, né? Sim. E ele até desprestigia, né? Desprestigia mesmo o professor e desqualifica o professor. Esse crítico que eu fiz referência agora, de quando ninguém educa, ele traz até uma questão também interessante sobre como foi tratado o professor, como passou a ser tratado o professor, como trabalhador da educação. Né? Agora, ele não é mais identificado como... É como se professor desprofissionalizou. Isso. Porque professor é aquela ideia de mestre. Né? Alguém que está ali capacitado para dar a instrução e a capacitação e o preparo. O componente de autoridade aí nessa relação é indiscutível e incontornável. Sim. Mas o que se busca é justamente quando você tira neutralizar o nome isso de professor ou de mestre e coloca apenas como trabalhador da educação. Trabalhador. Parece tá tirando a identificação. E o interessante é esse jargão, né? Para trabalhador proletário, né? Porque para Karl Marx a suprema vocação do homem é trabalhar, é ser proletário. Sim. De novo nós temos aí um reducionismo, né? Da visão de Karl Marx do que vem a ser a natureza humana, a essência do homem. O ponto alto, né, da existência do homem é trabalhar, é sua vocação para o trabalho. Aí você empresta do universo vocabulário do marxismo, né, para a metodologia, para a questão pedagógica, andragógica, para aplicar a relação professor-aluno. Não, ali não é professor, é um trabalhador da educação. E já até discutimos aqui no início que quem educa são os pais, né? Sim. O professor Armindo Moreira, ele diz que educar consiste em incutir sentimentos, hábitos e valores, e que isso compete aos pais, a quem ama o educando, que no caso o filho, né, os seus filhos. E o professor nem educa, aí como é que... Aí você tem agora esse abuso da linguagem, essa transferência indevida, né, da palavra trabalhador, essa qualificação para passar agora a designar o docente, o professor, trabalhador da educação. Ele nem está educando
E você tem aí uma questão, um viés ideológico aí, que é a palavra proletário, né? Alguém que vendo dessa... É verdade. Vamos lá para mais... No ofício, né? Uma citação aqui dele, de Pedagogia do Oprimido. Ele fala sobre a realidade social. Aí ele diz assim: a realidade social objetiva, que não existe por acaso, mas como produto da ação dos homens, também não se transforma por acaso. Se os homens são os produtores desta realidade, e se esta, na invasão da praxis, se volta sobre eles e os condiciona, transformar a realidade opressora é tarefa histórica, é tarefa dos homens. O Marx vai dizer que não cabe mais interpretar A história, mas transformá-la. De novo, a questão da praxis, do pragmatismo. A praxis é uma palavra deles, né? Deles. Desse viés. Monopolizar mesmo, Ele diz assim na próxima citação aqui, ó. A praxis, porém, é reflexão e ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo. Sem ela, é impossível a superação da contradição opressor-oprimidos. Quando a gente fala de contradição aí, é claro que ele está como tributário de Karl Marx e, por sua vez, Karl Marx como tributário de Hegel, né? Você tem a dialética cognitiva, mas é como se Hegel projetasse, transferisse essa dialética do plano cognitivo para a realidade em si mesma. O devir, né, passa a ser a constituir o princípio da realidade. E todos nós estamos agora sujeitos ao devir, a essa dialética, a essas contradições. Estamos à mercê, somos reféns disso. É só deixar-se levar pelo curso da história. Essas antinomias. Agora, é claro que ele vai reduzir tudo isso aí a um jogo de poder. A questão político-ideológica. Sim. E supostamente abrir os olhos do aluno para essa realidade. Suposta realidade. E salta aos olhos também essa expressão que ele fala de superação da contradição opressor-oprimidos. Porque ele divide realmente a sociedade em dois grupos, né? Que é o que ficou popularmente conhecido como o nós e eles. Sim. Né? É os burgueses de um lado, os proletários de outro lado. Proletários do outro. Os empresários de um lado e os que detêm os meios de produção e os que não detêm. Os que não detêm. Os que não têm monopólio. E os pobres. Os brancos e os negros. E é isso que, no final das contas, causa a injustiça e é a fonte de todos os males. É um olhar enviesado mesmo para a realidade. Quando a Bíblia discute o problema do mal e associa ao mau uso da liberdade e ao indivíduo. Sim. Né? E não a A Bíblia individualiza. A uma estrutura. A responsabilidade. Mal estrutural. A Bíblia não trabalha com essa categoria mal estrutural. E até você tem até como associar isso com os gnósticos, né? Que identificavam nas coisas, na ordem material, algo inerentemente mal, ruim, que a gente precisava se libertar. Então, essa perspectiva do mal como estando assim, não diretamente ligado a indivíduos, a ações do indivíduo, mas ao contexto e a uma estrutura, uma ordem, né, no entorno do indivíduo. E a consequência disso aí, se fosse assim, né, é que não haveria mais responsabilização moral. Então, sim. Já que tudo é condicionado pelo entorno, pelo meio. O homem como vítima do meio. Isso. Qual a responsabilidade que o homem tem, então? Nenhuma, porque ele também é uma vítima. E o livre-arbítrio para lutar ou resistir ao devir? Porque você tem aí o determinismo, né? Materialista de Karl Marx, depois ele vai reproduzir a luta de classes. Esse conflito. São várias as citações que nós selecionamos aqui, mas eu queria pular uma delas e ir para aquela citação que começa com não há outro caminho. Ele diz assim: não há outro caminho senão o da prática de uma pedagogia humanizadora em que a liderança revolucionária
em lugar de se sobrepor aos oprimidos e continuar mantendo-os como quase coisas, ele bota coisa entre aspas, com eles estabelece uma relação dialógica permanente. Olha que interessante, né? E que ele diz que não tem outro caminho senão da prática pedagógica que faça isso. Que cultive essa visão de mundo. Que cultiva essa visão de mundo. Quer dizer... Que é agonística, de conflito. Nós contra eles. Na próxima citação, ele diz assim, ó. Sem a problematização desta falsa consciência do mundo, ou sem o aprofundamento de uma já menos falsa consciência dos oprimidos na ação revolucionária. Aí você vê... Quer dizer, só tem consciência, só há conscientização se for nessa visão... Pró-esquerda. Se não for a partir das lentes de Karl Marx, não é possível haver conscientização humana. É muito grave, né? É um racionalismo, assim, uma confiança muito exacerbada na metodologia de Karl Marx, né, para sondar a realidade. Sim. E Paulo Freire aí como um devedor, né, dessa visão. Pois é. É muito pretensioso isso aí. Eu vou pular aqui uma frase que a gente separou, depois eu volto para ela, que eu considero a frase mais macabra de Paulo Freire. Mas eu já vou para um outro texto dele, que é o texto Política e Educação. É uma reunião de ensaios que ele faz, porque essa citação aqui, ela tem tudo a ver com essa última que a gente falou agora. E ele diz assim, no texto, no ensaio Escola Pública e Educação Popular. Ele diz assim, cabe a educadoras e educadores progressistas, armados de clareza e decisão política, de coerência, de competência pedagógica e científica, da necessária sabedoria que percebe as relações entre táticas e estratégias, não se deixarem intimidar. Cabe a eles e a elas transar seu medo e criar com ele a coragem com a qual confrontam o abuso do poder dos dominantes. Quer dizer, ele já deixou explícito aqui que são educadoras e educadores progressistas. Cabe a estes. Quer dizer, educadores e educadoras. Eu não vou nem lançar a mão repisar isso dessa... Como é que se chama? Quando você diz uma coisa aí de pleonasmo, né? Vicioso. Educador, porque educador já incluiu tudo, né? Mas a questão da linguagem neutra, né? Isso, então, já está aqui, né? De alguma forma... É como se o feminino estivesse contemplado. Exato. Mas patrulhamento ideológico. Segundo ele, então, uma educação que conscientiza as pessoas, ela tem que partir sempre de professores progressistas. Professores conservadores, não funciona. E o interessante é que a universidade já remete à pluralidade, né? Universidade, multiplicidade. Mas parece que a orientação é monolítica lá, né? Porque é só progressismo. Você pode falar, você pode até discordar de mim, mas se você discordar da mesma coisa, quer dizer, somente a gente pode discutir as formas diferentes, mas para chegar à mesma coisa. Não pode ser coisa diferente, né? Então esse nome universidade, que remete à unidade da diversidade, né? Tá só no nome mesmo. Bom, aí vem mais um aqui. Ele diz assim, deixa-me ver. Tá aqui. Gostaria de sublinhar um equívoco. O de quem considera que a boa educação popular hoje
é aqui despreocupada com o desvelamento dos fenômenos, com a razão de ser dos fatos, reduz a prática educativa ao ensino puro dos conteúdos. Olha isso. Ele está dizendo que isso aqui é um equívoco. Reduzir a prática educativa ao ensino puro dos conteúdos. Né? Entendido este como o ato de esparadrapar a cognoscitividade dos educandos. Colocar um esparadrapo na mente do aluno. Ele está dizendo que fazer uma educação que ensine o conteúdo puro, Sim. é colocar um esparadrapo na mente do aluno, né? Este equívoco é tão carente de dialética quanto o seu contrário, o que reduz a prática educativa a puro exercício ideológico. Ora, mas é isso mesmo que você está querendo que seja, né? A redução da prática educativa a um puro exercício ideológico. A agenda ideológica e o jogo de poder. É o projeto de poder de um determinado partido. Sim. Que obviamente é de esquerda, né? Não é de direita. E aí, a última citação que eu quero trazer é ali. E ainda também desse grupo de ensaios dele, né? Um ensaio intitulado Educação e Responsabilidade. Agora ele fala assim: vejo a história exatamente como os teólogos da libertação, entre quem me sinto muito bem, em total discordância com as demais compreensões dela que falei. Ou seja, ele escreveu até um texto, Os Cristãos e a Libertação dos Oprimidos, né, em que ele, naquele texto, ele também coloca essa questão da educação que tem que ser feita assim, né? Uma proposta progressista. Paulo Freire, ele está também aqui se alinhando a uma perspectiva teológica que pensa o papel da igreja, o papel da religião, como este mesmo papel. Salvacionismo político. A instrumentalização da religião, o esvaziamento do conteúdo do evangelho, do seu conteúdo, para... Aí preenche, né? Você preenche o evangelho com a retórica. Justiça social. A panfletagem ideológica. Libertação não do pecado, mas libertação da opressão. Essa para eles é a maior alienação. É isso que deixa o homem miserável, quando na verdade é a alienação do homem de Deus, o seu Criador. Porque está alienado de Deus, isso representa a ruptura não só com Deus, mas consigo mesmo, com o seu meio, ou seja, com a flora, com a fauna, com a questão ecológica e com seu semelhante. Eu lembrei agora de um comentário que está em um artigo desse livro Desconstruindo Paulo Freire, né, que é organizado pelo Thomas Juliano. E o autor do artigo, ele trata dessa questão, dessa relação de Paulo Freire com a religião, a teologia, né, da libertação. Ele diz assim: na visão freiriana, Deus foi mitologizado por nós. A questão da redenção ou salvação remete para ele à presença dos cristãos na história. Os homens devem transformar-se em sujeitos de sua salvação e libertação. Em suas palavras, ele ou ela tem que descobrir que a salvação primeiro exige libertação. Libertação e salvação são tomados como eventos sociais e não individuais. No fundo, o sistema de Freire é antirreligioso e demonstra um rompimento com a fé cristã tradicional. Justamente por isso, né? Porque confunde o que é a mensagem do Evangelho com essa conscientização política de libertação. A autossalvação aí, né? A autossoteria, né? O
o homem salvando-se a si mesmo, né? Se auto-regenerando, se auto-inventando, se auto-recriando. Engenharia social, né? Mas tudo em nome de um projeto de poder. Agora, Eli, como é que a gente poderia pensar essa relação de uma pedagogia freiriana ou uma pedagogia do marxismo, né, que de certa forma condiciona as pessoas a um tipo de pensamento, condiciona os alunos, né, a um tipo de pensamento específico, que é esse à esquerda, somente a isso, né? Para ele, isso aqui seria só a conscientização. Como é que a gente... E intolerância, né, quanto a outro ponto de vista. Sim. Faz um link disso aí com a questão gramsciana. Sim, Antônio Gramsci, né? Isso. É um intelectual, tido como intelectual entre os teóricos da nova esquerda, né? Ele até é classificado entre os tais. E ele tem alguns insights, né? O primeiro deles é que Karl Marx ele falou sobre a Revolução Armada. Aí o Gramsci ele vai propor a Revolução Cultural, porque ele vai considerar não a infraestrutura como Karl Marx, como o que move a realidade, que move a história, que seria a questão, as coisas de ordem material e econômica, por assim dizer. Ele vai considerar a superestrutura, no caso a cultura, as ciências, a religião, o direito. E é aí que e é dentro dessa tradição que o Paulo Freire se encaixa de maneira muito adequada e confortável. Então ele vai defender essa proposta de uma revolução cultural, uma revolução do espírito, antes que uma revolução da ordem social, ao invés de colocar abaixo a ordem social, romper com toda presente conjuntura. A palavra revolução, anteriormente, ela significava, tinha a ver com a órbita dos astros, né? Elíptica, né? Agora a revolução é um movimento para frente, para o desconhecido. Aí você já tem aí uma motivação utopista, né? Porque você está idealizando o futuro. E também você pode verificar aí já também uma imanentização da nossa escatologia. É como se Karl Marx fosse um profeta incrédulo. Ele acredita no milênio aqui na Terra, mas sem Deus, sem o Messias. Então o Gramsci ele veio teve essa sacada. Aí ele vai propor aí os intelectuais orgânicos, né, que seriam os formadores de opinião, seja na mídia, na imprensa, na sala na de comunidade aula, artística, no ambiente institucional, né, da escola. Ele vai propor isso, e é claro que tudo isso tem uma agenda claramente ideológica, orientada para a esquerda, em favor do projeto de poder, qualquer projeto de poder da esquerda, e que isso também leva à ocupação de espaços. Então é algo muito assim, complicado. Tem até uma frase que ela ilustra bem isso, né? Que é aquela frase: não tomem quartéis, tomem escolas. Sim. Né? E ele propôs essa marcha, né, pelas escolas, a formação, essa nova formação aí de professores com essa cooptação ideológica. Aí você tem aí por trás desse jogo, né, dessa metodologia, uma nova linguagem, por exemplo, a linguagem neutra. Você tem um patrulhamento ideológico, que é o politicamente correto. Algumas coisas você não pode recriminar, você não pode censurar. Você não é ouvido, você é silenciado, você é hostilizado. Quando você critica Paulo Freire, critica Antônio Gramsci, não, eles são filósofos, eles são intelectuais, pessoas que vivem de ideias ao invés de viverem para as ideias. De modo que você chega a ter uma hegemonia do pensamento de esquerda. E essa foi uma contribuição distintiva de Antônio Gramsci, essa revolução cultural, que o Mário Ferreira dos Santos, na obra Invasão Vertical dos Bárbaros, né? Como, naquele contexto de Roma, você tem uma invasão horizontal, né, de bárbaros, mas com essa revolução da cultura, né, revolução do espírito, a esquerda introjetando ideologia
dentro da cultura, amalgamando a nossa cultura com esses cacuetes, essa retórica ideológica. Aí você tem até crianças, né, desde a educação de base, já estão sendo assediadas com essas expressões, esses conceitos, essa relação, a ideia de conflito, né, os filhos hoje não obedecem aos pais, devem resistir aos pais porque eles se sentem oprimidos pelos pais. Aí você tem os novos oprimidos, né? Que é o gay, que é a mulher, o negro, o indígena. Quer dizer, tudo foi ideologizado. Não dá nem para discutir. E coletivizado, colocou quer dizer, tirou a pessoa da sua individualidade, sua responsabilidade, e colocou ela dentro de um grupo. Então não existe mais o indivíduo. A questão é o totalitarismo, é o coletivismo, tudo isso sendo afirmado em detrimento do individual. De qualquer perspectiva assim, individualista ou individualizante. Você não é mais um índio. Você agora faz parte do movimento indigenista. Você agora não é mais um negro. Você faz parte do movimento negrista. O negrismo, né? Identitário, né? É o identitarismo. Você não é mais um gay. Você agora faz parte do movimento LGBTismo. E você não é mais uma mulher. Você agora faz parte do movimento feminista. E com isso você tem o que? Um nicho eleitoral. E tem gente que vai capitalizar, tirar vantagem eleitoreira desses grupos. Sim. Com propostas, com populismo. Agora, eu estava discutindo isso, conversando, né, sobre essa temática e mostrando que a proposta de Freire, ela começa lá na educação de adultos, né? Sim. Então ele encontra esse espaço de problematização existencial, como ele chama, né? De conscientização política no meio dos adultos. Porém, essa proposta ela é levada também para a educação infantil, né? Porque nos livros didáticos todas essas discussões já aparecem no ensino fundamental. Não é mais no ensino adulto, nem só a partir do ensino médio. Está cada vez mais precoce. Você verifica popularizado. Isso, na literatura dos livros didáticos do ensino fundamental. Né? Aí, esse autor que a gente tomou de empréstimo o título do livro dele para esse episódio, A Pedagogia do Marxismo, ele faz eu digo que ele é cirúrgico. Sim. Nas pontuações que ele coloca sobre a obra de Paulo Freire. Questões essenciais que ele Exato. toca. É tanto que o subtítulo do livro é o desastroso método educacional de Paulo Freire, criado para formar ativistas. Né? E eu separei algumas citações aqui para a gente comentar. Aquela citação que ele fala assim: Freire transformou a própria teoria da educação, pedagogia, numa teoria da pedagogia marxista. Ele mudou até o significado do que é ser educado ou letrado. Da mesma maneira, Freire criou uma teoria marxista do conhecimento que permeia toda a sua teoria da educação e construiu uma praxis marxista de reforma do pensamento em torno dela. Esse é o seu legado. Quer dizer, a ação pedagógica, a ação pedagógica para Paulo Freire não é colocar dentro da prática pedagógica as ideias de Paulo Freire. Não. É mais do que isso. É a própria prática pedagógica sendo isto. Se não for assim, não é pedagogia. Olha aqui. A relação aí de identidade, né? Pedagogia agora é isso somente. É essa praxis, viés, né? Essa praxis marxista.
E o discurso, a retórica marxista, Ele até fala assim... os dogmas, né? Os sim, dogmas. Numa próxima passagem, ele diz assim, ó. Essa é a chave para entender Freire. O que ele trouxe para a educação é que precisamos aprender a ver a opressão estrutural com os olhos de um marxista crítico. Se tivermos alguma esperança de formar um movimento para desbaratá-la. Freire é, por extensão, o pai do woke. Aqui woke. é a cultura woke, né? Aqui é interessante esse insight que o crítico teve, né? Freire é, por extensão, o pai do woke, porque ser woke significa aprender a enxergar a opressão estrutural em praticamente tudo, Sim. a fim de denunciá-la, como um processo de despertar para um horrível mundo oculto. Os freirianos presumem que a opressão existe e seu intuito é, então, preparar os alunos para vê-la. Isso seria a pedagogia de... E nada escapa, nada deixa de ser um objeto de um processo de ideologização. Tudo é politizado, é incrível. Mais um aqui. Ele transformou a pedagogia em teoria marxista e também transformou os próprios conceitos de educação, alfabetização e conhecimento em situações para análise social marxista. E agora o que vale é a lente crítica marxista, né? Para você usá-las, né? Estas lentes para entender a realidade à sua volta. Se você não estiver usando óculos marxistas, a realidade não será compreendida. Será uma realidade... Aliás, você verá de maneira pobre, incompleta, mas que ele pretende desvendar seus olhos, lhe revelar. Ou seja, está competindo com a revelação de Deus, né? Isso é um racionalismo, um humanismo, isso é um otimismo. Na verdade, é uma religião. É uma religião. Uma religião humanista, né? Materialista. Porque está nos prometendo a verdade. Você tem um discurso de Rousseau, o conceito de Rousseau não, de Foucault, sobre a verdade, né? Verdade, sempre quando alguém... A linguagem na verdade, é uma agressão, né? Sempre quando você está falando com alguém e quando você se propõe a dizer a verdade, na verdade, você está querendo manipular e controlar aquela pessoa. Ou seja, até hoje o discurso, né, ou qualquer proposição verdadeira agora soa como uma manipulação, uma conspiração. Não, a pessoa aí está querendo me enganar, me alienar de alguma coisa. Ele falava que tudo é questão de poder, né? Aí falava nos micropoderes e tal. Aí é complicado, porque assim, você poderia aplicar isso para ele mesmo, né? Sim. Então você está querendo me manipular com essa redefinição de verdade. Porque se todo discurso acerca de uma proposição verdadeira consiste numa manipulação, com a intenção fraudulenta de enganar, ou seja, ao invés de dizer a verdade, expor a verdade, você está enganando, induzindo a pessoa ao erro, isso deve se aplicar também aos seus escritos. Aos seus discursos e aos seus escritos. Se tudo que foi é uma fraude exaustiva, né? Se tudo que foi escrito é uma questão de poder, então o que você está me dizendo também é uma questão de poder, né? E você está me oprimindo. Só você que se isenta disso, né? É muita pretensão, né? Do Messias, né? Ele se coloca assim acima do bem e do mal e monopoliza as boas intenções. Só ele quer o nosso bem, só ele quer o bem do oprimido. Qualquer outro grupo aí de orientação de direita é opressor, é injusto. Eu lembrei de uma frase do Norman Geisler que ele diz que todo discurso que começa dizendo nada além pressupõe um além. Sim. Que é o além que você está, né? Sim. Você que está dizendo que não existe nada além. Quer dizer, não existe nada além disso. Quer dizer que você saiu dali para poder verificar isso. Então só você... conseguiu. Você se abstraiu de si mesmo, né? De um ponto de vista para afirmar, para fazer um discurso sobre alguma coisa e você se auto-excluiu. Estaria se auto-excluindo? A questão é essa, né? Não está, você está se incluindo. Verdade.
Bom, a última citação, então, de todas, já para a gente partir para a questão das implicações do ponto de vista da cosmovisão, Sim. né, e também para os resultados. Ele diz assim, o Lindsay, né, da pedagogia do marxismo. Freire argumenta em Ação Cultural para a Liberdade que a verdadeira educação é a educação política. Especificamente, a verdadeira alfabetização é a alfabetização política, facilitada por professores conscientizados. E essa consciência política aí, consciência de classe ou consciência crítica, você já sabe que é alinhada com a esquerda. É o beabá da ideologia. Isso. O beabá da politicagem. Agora, Eli, Sim. Por que essa proposta ela não se coaduna, não se encaixa, né, não se harmoniza com a cosmovisão cristã? Por que ela é uma visão de mundo totalmente destoante da visão cristã? A gente já deu alguns insights aqui. Sim, você já colocou. Falamos aqui inicialmente da admissibilidade de alguns núcleos ou momentos de verdade na visão marxista. Existe sim uma constatação, uma verificação do problema do sofrimento, do trágico, do mal. Mas o problema é que você vê primeiramente a questão da autonomia, do humanismo, essa confiança excessiva, infinita no poder da razão, e uma visão otimista com o gênero humano. Como se o homem, a mercê de seus próprios recursos, ele pode se reinventar, se recriar e se autossalvar. E tomar o próprio destino nas mãos. Não precisa de Deus. Nega-se aí o transcendente. E a humanidade, ela como Kant falou respondendo o que é a ilustração, né? Ouse pensar por si mesmo, né? Essa maioridade. O homem não precisa de Deus, não precisa de religião. Karl Marx dizia que era o ópio do povo. Quer dizer, é apenas um remédio que alivia esse sofrimento. Anestesia, que afasta da realidade, né? Um falso consolo. Observe que a visão é negativa da religião. E ele estava apegado a um filósofo anterior. Anterior não, né? É pouco ali, né? O professor Feuerbach. Sim. Foi professor dele, né? Ele até escreveu tese lá. Que disse que não foi Deus que criou o homem, foi o homem que criou Deus. E ele repete isso colocando religião no lugar, né? E que o ídolo é a essência humana objetivada. E ele vai defender, vai promover o humanismo, esse antropocentrismo, e vai identificar inclusive a trindade. Cada pessoa da trindade é o pai, né? Seria, digamos, estaria para a razão, né? Uma contrapartida entre o pai e a razão. O filho seria a vontade, aliás, o sentimento, que seria a questão do amor, e o Espírito Santo a vontade, né? Você tem os sentimentos, a volição e a razão. Essa tríade, né, do que é o homem no seu aspecto assim, que o faz como um ser pessoal, né? Uma personalidade, né? Que é saber sentir e desejar querer. Ele identificou isso com a trindade, e que tudo isso aí é uma projeção. Quando o homem, na verdade, está adorando algum Deus, na verdade está adorando a si mesmo. Feuerbach falou nesses termos. Aí você tem Karl Marx, que seria um hegeliano de esquerda, né? Hegel falou do grande espírito, do espírito absoluto, mas Karl Marx identificou esse espírito absoluto como sendo a própria humanidade, o humanismo. Aí você tem essa confiança, essa fé na humanidade. Portanto, é uma filosofia totalmente materialista. Materialista, ateísta, desde a sua base, desde o seu fundamento. Aí fica complicado se você tem uma adequação formal ou material aí, né? Porque você estaria fazendo uma falsa representação do marxismo, ou você não está sabendo o que é cristianismo. Porque são irreconciliáveis.
A visão de mundo marxista e a visão de mundo cristã. Então você está respondendo aí já uma pergunta, que é aquela pergunta: é possível ser cristão e marxista? Ou comunista? Ou socialista, né? Se a gente usar esses termos Sim. correlatos. É possível? A resposta é essa que você deu. Não é possível. Ou você entendeu um diferente, distorceu, né? Um dos dois ou distorceu os dois. Você não sabe do que está falando. Porque se compreender os dois como realmente são, é impossível. Não tem terreno em comum, pontos de contato. E com relação à esperança escatológica que você trouxe... É um arremedo, né, do cristianismo. Porque o problema já foi dado, o diagnóstico já foi dado, mas a solução... A cura, a panaceia, né, é material, não é espiritual. Remédio material para uma doença material. Quando Sim. a gente sabe que é de ordem, a questão ainda é mais complexa, é de ordem espiritual, que é o pecado. Sim. E que o homem não tem de si mesmo, como de si mesmo ou por si mesmo, se auto-redimir. Isso é interessante também no sentido de ir para uma questão moral. Sim. Porque no cristianismo, a moral ela é objetiva. Né? A moralidade ela é objetiva. Sim. Ela existe independentemente daquilo que nós pensamos. Sim. O certo e o errado são coisas objetivas que estão ali presentes. Você tem que decidir. Sim. Todas as suas decisões são baseadas nesse... E serão julgadas, né, à luz desse padrão objetivo. Exato, de moralidade. Mas no marxismo, a moralidade é o quê? Como é que ela se configura? A moralidade que deveria ser rejeitada, de acordo com o marxismo, seria a moralidade burguesa. Tudo que serve ao interesse daqueles que detêm o monopólio dos meios de produção. Então... E que, portanto, se configura como opressor. Mas o interessante é que eles denunciam a injustiça porque como se estivessem pressupondo uma bondade, como se eles acreditassem no sumo bem. E num padrão objetivo, portanto, né, do que é certo e errado. Mas eles estão contrabandeando valores cristãos. Porque quem tem argumento para criticar, denunciar o mal, o comportamento na ordem social, etc., é o cristianismo. Falar de injustiça pressupõe justiça. Sim. E justiça é algo objetivo. A justiça em si mesma, considerada em si mesma. Então é só contradição essa você tem visão. A instanciação, né? Todo mundo pressupõe, intui o que é justo e o que é injusto. Até o mais bárbaro, né? Qualquer C.S. Lewis vai dizer que o homem, o cidadão médio, né, ele é capaz de diferenciar o nazismo do cristianismo. Em um extremo você tem o nazismo, né, um projeto ideológico que prega uma raça. Você tem no comunismo você tem os proletários, né? E aqui seriam os proletarianos, né? É como se fosse a concepção aqui de classe, não é de classe, é de raça. Né? Mas você tem um grupo messianista, né? Que se propõe a levar o povo à terra da promessa, né? Em quem se confirmarão todas as expectativas positivas e otimistas em relação ao que o homem pode fazer. Mas você tem no extremo, né, aqui o nazismo e no outro extremo o cristianismo. Tudo que o cristianismo prega. Então você tem como distinguir que são coisas incompatíveis. Propostas de comportamento, de motivações, aí também o debate acerca da consequência das ações, né, são incompatíveis. Mas você disse que o marxismo, ele contrabandeia valores cristãos, mas na verdade ele contrabandeia, mas quando o valor está na mão dele, ele o relativiza. Quando ele fala de esperança, né, que combater o egoísmo. Mas ele está relativizando esses valores, porque no caso da justiça, o que seria justiça para eles? No caso de verdade, o que seria verdade para eles? Seria tudo aquilo que estaria em função da revolução. Sim, né? a serviço da revolução.
E aqui cabe aquela frase que eu deixei de citar, do Paulo Freire, que eu chamo de frase macabra, né? Sim. Que ele diz assim, lá na Pedagogia do Oprimido: a revolução é biófila, é criadora de vida, ainda que, para criá-la, seja obrigada a deter vidas que proíbem a vida. Olha aí. E deter aí pode ser um eufemismo para matar, dizimar, suprimir, aniquilar. Quer dizer, eu defendo a vida, contanto que essa vida esteja alinhada aos valores ideológicos que foram estabelecidos aqui. Sim. Né? Mais uma consequência aí, portanto, dessa visão de mundo totalmente contrária. Você considera a categoria metafísica, né? Eles são materialistas. O conhecimento da realidade, eles são racionalistas, eles têm uma confiança muito... Marx, ele julgava a proposta dele científica, né? Material, como uma proposta compatível com o melhor empreendimento científico, observável, susceptível de ser repetido num ambiente, num espaço, num experimento controlado, né? E que isso de alguma forma poderia responder a leis físicas que estariam por trás, que explicasse toda a dinâmica do motor da história, no caso é a luta de classes e tal, tudo isso aí, né? E que isso também era compatível com a descrição em linguagem matemática, quer dizer, é científico, mas é uma pseudociência. Porque então, nunca foi comprovado em laboratório nenhum, né? Todos os laboratórios que foram feitos, laboratório intitulado, por exemplo, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, laboratório intitulado China, laboratório intitulado Camboja, laboratório convenientemente centros, né, de difusão do pensamento de esquerda e aliados, né? Todos esses laboratórios comprovaram que a teoria não é científica. É só prática, ideologia, né? Pura. Agora vamos para os resultados disso aí na educação brasileira. Sim. Né? A gente sabe que o Paulo Freire, ele foi alçado, como se não bastasse o endeusamento que existe dele no campo... Uma canonização, né? Uma beatificação. Acadêmico, Aí ele foi alçado a essa categoria de receber um título que é patrono da educação brasileira, no ano de 2012, né? Os críticos dele dizem que, de fato, ele merece esse título de patrono da educação brasileira. Mas merece por quê? Por causa dos índices, por causa do resultado que propostas assim têm causado, têm trazido, né? Eu estava verificando ali um exame que é feito, organizado pela OCDE, que é chamado de exame PISA. De 3 em 3 anos eles fazem esse exame. E o resultado de 2022, de 81 países que participaram, eles analisam matemática, leitura e ciências, né, nos alunos. Dos 81 países que participaram, o Brasil ele ficou lá embaixo em todos esses 3 índices, né, essas 3 avaliações, matemática, leitura e ciência. Ele ficou na posição 65 em matemática, posição 52 em leitura e 62 em ciências. Quer dizer, em todos esses anos em que o modelo de educação que pressupõe aí uma pedagogia exitosa, né? Exitosa, pedagogia freiriana, ou marxista freiriana, libertadora, deu esses resultados. O Brasil vem perdendo posição. Em relação aos outros países que participam, né, de todo o processo. Mas a gente não precisaria ir para essas comparações
bastaria nós analisarmos mesmo qual é o cenário da educação brasileira no seu ensino fundamental, não é? Preciso comparar com os outros países, não. Basta olhar aqui. Perguntas simples, como os alunos que saem do ensino fundamental. E aqui eu estou pensando naquele modelo que é estabelecido, naquele cronograma ou naquela organograma dos níveis. Sim. Né, que tem a graduação, né? Existem... Seriada. Existe o ensino infantil, a educação infantil, depois tem o ensino fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano, depois tem o ensino fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, e depois tem o ensino médio, né, que são esses níveis que antecedem o grau de nível técnico ou superior para aquelas pessoas que querem ir para as universidades, né, para a faculdade, para a formação superior. Então, o aluno que ele está saindo do ensino fundamental 1, esse aluno ele está com que capacidade para leitura, para interpretação de texto? Aí criou-se uma palavra chamada semi-analfabeto, que é aquela pessoa que sabe escrever o nome, mas não consegue ir muito além daquilo ali. E depois criou-se um outro termo agora, que é o analfabetismo funcional. É a pessoa que sabe ler e sabe escrever, mas ela não sabe interpretar. Ela não sabe o significado daquilo. E o interessante é que você tem a palavra aí, na definição, né? Interpretar, interpretar é decodificar. Ler, né? Ler seria decodificar. O código, né? A linguagem, né? Inteligir. Mas como é que a pessoa teria habilidade para inteligir, uma certa habilidade para inteligir, e em outro momento não teria essa capacidade? Porque interpretar significa também isso, né? Decodificar, inteligir. Como é que você consegue inteligir umas coisas e outras não? Aí no caso seria um raciocínio mais abstrato. Né? Bom, esse é o resultado, então, da proposta. Uma capacidade abstratista, né, mais elevada, o aluno parece que não está conseguindo desenvolver. E não sabemos se pouco que ele consegue inteligir, a que se deve isso, né? Será que foi porque ele está simplesmente como um papagaio repetindo o próprio nome, ou algumas palavras com as quais ele conseguiu se familiarizar? Aí onde está aí a autonomia, a pedagogia da autonomia, né? E da esperança, pedagogia da esperança? Você falou aí no título de mais um livro dele, que é Pedagogia da Autonomia. Foi o último, né? Que ele escreveu. E eu divido a obra de Paulo Freire em 3 tópicos, né? Como eu já falei. Primeiro, a obra dele está dividida naquela realização inicial. Sim. Da palavra geradora, aquele experimento que foi feito lá no interior, aquilo ali é uma coisa, né? Segundo, a obra dele está reduzida à questão de doutrinação, sim, questão ideológica, marxista. E em terceiro lugar, a obra dele está reduzida à obviedade, ao que é óbvio. Então, quando ele não estava fazendo doutrinação, ele estava só dizendo o que todo mundo já sabe. Clichê. Chavão. Isso. Eu digo que Paulo Freire só fez 2 coisas: doutrinação e obviedades. Com relação à doutrinação, a gente já trabalhou muito isso aqui. Né? Mas eu vou citar aqui 3 obviedades que está na pedagogia
da autonomia, Sim. que foi o último que você citou agora. Hum. Ele diz, não há docência sem discência. É óbvio, só existe aluno se houver professor. Sim. Só existe professor se houver aluno. Eu não preciso escrever isso. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Quem ensina, ensina alguma coisa a alguém. Não preciso nem comentar isso aqui, né? Essa obviedade. E a última é ensinar exige pesquisa. Mas não existe saber mais nem saber menos, só existe saberes diferentes. Né? Na ideia que se tem. E o aí. saber pesquisado aí, né? E o saber pesquisado aí. Eu só posso ensinar se eu aprender antes. Uma coisa que eu não sabia. Sim. Né? Mais uma obviedade. Bom, mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, Eli, a essa discussão? Você tem essa última afirmação aí, né? Imaginei se você sempre depender de um professor. Então, quem seria o primeiro a ensinar? Né? Porque alguém tem que ensinar algo a outra pessoa, né? Mas há forma de você aprender e descobrir a verdade de si mesmo, que é a pesquisa, a investigação. Então, o primeiro professor, necessariamente, ele pesquisou. Precisou investigar, aprender por si mesmo. Porque existe o autoaprendizado, a autoaprendizagem, né, esse processo. E alguns têm um potencial para o autodidatismo. Né? Mas eu já ouvi dizer, inclusive, Sim. que o autodidatismo não existe. Porque quando você vai sozinho, por exemplo, para um livro, para aprender, você está indo para um livro que não foi produzido por você. Você então, está indiretamente aprendendo com outro professor. Com outro professor. Um professor ausente. Só o seu esforço é que está sendo alto. Né? Sim, ou seja, o saber é sempre mediado. É sempre mediado. Então não existe autodidata, né? É no sentido estrito da palavra. No sentido estrito. Agora existem pessoas que têm uma capacidade de não depender tanto, né, de um professor presente e ativo para comunicar ali certos conhecimentos, né? A pessoa tem um dote, né, para investigar. E é claro, né, com base nesses textos, a fonte da pesquisa, ela está ali aprendendo com outra pessoa. É um aprendizado, digamos, indireto, né? É um ensino indireto. Não é direto, mas indireto. Muito bem. Bom, aqui a gente conclui esse momento que tem muito pano para a manga aí, né? Que a gente poderia tratar de tantas outras obras e que elas se relacionam muito bem. Aqui a gente tem até alguns livros que vão nessa linha. Tem aqui o Maquiavel Pedagogo, ou o Ministério da Reforma Psicológica, que é nessa pegada aqui, né, mostrando documentos internacionais. E o aparelhamento, né, institucional. Sim. Pró-esquerda. Exatamente. E aqui muita citação de comprovações de que isso acontece em instituições como a Unesco, né? Experimentos. Tem o livro ali, Quem Controla a Escola Governa o Mundo, do Gary DeMar, também um livro muito interessante sobre isso. E tem as duas obras do Thomas Giuliano, que é Desconstruindo Paulo Freire e Desconstruindo Ainda Mais Paulo Freire. Além de outras obras que a gente citou aqui, comentou, que é interessante para o pessoal que tem interesse em se aprofundar e verificar que, de fato, essas coisas estão acontecendo no cenário da educação, né, no Brasil. Bom, Eli, quero agradecer sua participação conosco. Obrigado a você. É sempre bom conversar com você, porque você tem essas leituras, né, e essa mente aguçada para esses temas filosóficos e que dialogam bastante com a nossa realidade. Então, obrigado pela sua participação. Obrigado, pessoal, por estarem assistindo, né, mais um episódio. E Deus abençoe a todos e até os próximos.